Há mais de 20 anos atrás, o Brasil comemorava sua última Copa do Mundo. De lá pra cá vieram 5 Copas e 5 eliminações, umas mais vergonhosas e outras menos. Mas voltando pra 2002, tivemos uma das melhores Copas não só do Brasil, mas da história do futebol. Se em 2026 o Mundial foi dividido entre México, Estados Unidos e Canadá, em 2002 foi a primeira vez que mais de um país sediou uma edição de Copa. Na época, Coreia e Japão. Além disso, foi uma Copa única em mais inovações. A primeira Copa do Mundo na Ásia, 20 estádios diferentes, uma bola muito marcante, a Fever Nova, mascotes bem do estranhos mais carismáticos e, óbvio, um corte de cabelo muito único no final. Vamos lá, o objetivo desse vídeo não é contar só a história do Brasil, é óbvio que eu vou me aprofundar bastante nela, mas essa Copa como um todo foi gigante. E aliás, o Brasil não era nem favorito. As casas de apostas pré-Copa apontavam outra coisa. Em primeiro tinha a França, atual campeã, em segundo a Argentina, com um ciclo excelente, e só em quarto o Brasil. Isso tinha sentido, pelas mudanças que a seleção apresentou, pelos jogos que a gente vinha fazendo e pelas incertezas que a gente tinha. Então vamos começar falando desse ciclo do Brasil? Vou falar dos outros, mas já deixa o seu like porque esse vídeo vai ser longo. Vambora! Voltamos pro dia 12 de julho de 1998, final da Copa do Mundo contra a França. História que você provavelmente conhece, o Ronaldo teve a convulsão, inicialmente não ia participar do jogo, depois ele apareceu lá e participou e o Brasil meio que entrou em colapso. Diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido naquele dia surgiram. Alguns acreditavam que tinha envolvimento da Nike, outros que a FIFA queria ver a França campeã e por isso comprou o time do Brasil, mas o Ronaldo não aceitou, e até que as convulsões do Ronaldo foram causadas por outros possíveis motivos. Claro que nada disso foi comprovado, a história verdadeira é que ele teve a convulsão, foi pro hospital, não deu nada nos exames, e aí ele voltou pro campo, pediu pro Zagallo pra jogar, falando que ia jogar, e eu entendo o Zagallo, porque barrar o Ronaldo, que era o melhor jogador do mundo, não tinha como. Sem dúvidas, um dos dias mais tristes da seleção brasileira, mas pensando na próxima Copa, a gente tinha uma base até formada. Tinha jogadores no seu final com a amarelinha verdade, como o Bebeto e o Tafarel, mas a gente tinha um grupo forte e continuaria sendo o favorito de tudo que disputasse. Por isso, entre essas saídas, a mais sentida que dá pra gente dizer é a do Zagallo. Ele até voltaria um tempo depois, mas era a saída de um campeão de 4 Copas do Mundo, sendo como jogador, treinador ou coordenador. E a partir disso, o ciclo do Brasil foi uma zona, foi um festival de escolhas ruins. A primeira tentativa foi com Luxemburgo, sem dúvidas um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, e foi sob o comando dele que algumas coisas importantes aconteceram. Porém, não foi de todo bom não, até porque de início ele dividiu trabalhos ao mesmo tempo no Corinthians e na seleção, algo que se provou um erro que a CBF não poderia mais cometer. Não deveria. Enfim, pelo menos de início, a presença do Luxemburgo no Brasil até que foi positiva. O Brasil parecia que superaria o fracasso do último Mundial, Ronaldo e Rivaldo fizeram uma ótima Copa América em 99, campeonato também do surgimento de um terceiro R chamado Ronaldinho Gaúcho, e ao final do torneio o Brasil saiu com o título. Nesse mesmo 99, não tem nada a ver com o vídeo, mas eu lembro muito bem de uma partida contra o Barcelona que aconteceu. Foi um jogo festa, mas teve Ronaldo, teve Rivaldo e teve o Romário, que foi capitão nesse dia. Pra quem tá perguntando o resultado, o Brasil empatou aquele jogo em 2-2. Só que aqui, um dos grandes motivos pro Rogério Ceni não ter tido tantas chances como titular do Brasil, jogo muito abaixo dele. Vamos acelerar um pouco para quando o Luxemburgo caiu, tá na hora. Jogos Olímpicos o Brasil só foi vencer em 2016, mas antes disso acumulou derrotas. Em 2000, em Sydney, a derrota contra Camarões nas quartas deixaram o trabalho do Vanderlei um pouco em xeque, o que piora quando rola a CPI da Nike, onde o Vanderlei era um dos acusados e por conta disso foi afastado do cargo de técnico da seleção. Teve um período com o Candinho, depois o próximo técnico escolhido da seleção foi Emerson Leão e ele também foi demitido. Depois da vergonha de perder para a Austrália no terceiro e quarto da Copa das Confederações em 2001, caiu. Tudo isso mexeu, óbvio, com a autoestima do povo brasileiro. Um jogador, quando tá com confiança, é outro jogador. E uma seleção, quando tem confiança da sua torcida, também é outra seleção. Falando de confiança e de autoestima, se você dá valor à sua, não espere por milagres. Da seleção você pode até esperar, mas se for algo do tipo queda de cabelo, saúde masculina, tem uma resposta um pouco mais simples pra isso, a manual. Porque se tem uma coisa que afeta a confiança de muita gente é ver que o cabelo tá começando a sumir, que tá começando a aparecer as entradas, e a manual surgiu justamente pra facilitar o processo contra isso. Tá. Mas como que funciona isso? É bem simples, você responde um questionário online, um médico analisa seu caso individualmente e aí ele te prescreve o tratamento melhor pro seu caso. E não, a gente não tá falando de coisas hipotéticas aqui, tudo baseado em ciência, é um tratamento, óbvio que você tem que cumprir tudo da forma correta, mas pra te ajudar, com o cupom ATACOFUT você ganha 40% de desconto e frete grátis no primeiro pedido. Olha isso.
Fica tranquilo que se você tiver vergonha, vem numa embalagem discreta e é uma possibilidade de você melhorar sua autoestima. Então, por favor, não deixa sua calvície avançar. Muito obrigado, Manual, pela parceria. Tá com o QR Code na tela, mas também tem o link na descrição. Agora vamos parar de falar de coisa boa pra voltar pro caos que tava a seleção brasileira. Percebe que eu não tô falando de eliminatórias ainda. Eu vou falar mais dela no final. Agora vamos falar um pouco mais de um personagem muito importante que apareceu, o Felipão, que chega à seleção depois de bons trabalhos, campeão da Libertadores, mas não era tão popular assim não. Tanto que os jornais ingleses o colocavam como um dos menos queridos pelos brasileiros. Talvez porque ele não tratava a imprensa tão bem assim. Não vou lhe perguntar exclusivamente sobre Ronaldinho Gaúcho, porque você não vai responder mesmo. Pô, grande pergunta, já respondida. Quando ele chegou, deu tudo certo? Não, o Brasil continuou mal. Sua estreia contra o Uruguai já foi logo uma derrota. Detalhe, rolou a convocação do Romário, que jogou os 90 minutos, foi capitão e foi mal nesse jogo. A única convocação dele com o Felipão, a gente volta a falar disso mais pra frente. Continuando, na Copa América de 2001, um caos. Primeiro porque o campeonato quase não aconteceu, já que a Colômbia viveu uma guerra civil com inclusive o vice-presidente da federação sendo sequestrado. Numa dessas a Argentina não participou, o Canadá que foi convidado também não apareceu, a competição foi até cancelada e descancelada, e quem foi convidado pro lugar do Canadá foi Honduras. Adivinha quem que eliminou o Brasil? Exatamente, Honduras. Caímos pros hondurenhos por 2-0 e após o jogo, pelo menos, o Felipão assumiu a bronca e o princípio de família escolar começou a surgir. Não deu certo, a responsabilidade foi minha de ter escolhido de uma forma diferente. Até aqui, o Brasil, depois da saída do Zagallo, em 3 anos já tinha trocado o comando mais de uma vez. Dá até pra dizer que as críticas todas que existiam eram até justas, porque era um ciclo ridículo de uma seleção muito forte. A gente tinha 2 bolas de ouro recentes, o Ronaldo em 97 e o Rivaldo em 99. E sim, a gente teria no grupo da Copa jogadores que seriam bola de ouro anos mais tarde, mas isso não blindava o Brasil naquele momento. Ponto 1, a pressão era muito forte pelos fracassos e pela zona que acontecia nos bastidores. E ponto 2, o Ronaldo que eu citei antes era uma incerteza completa, já que ele se lesionou e ficou fora de todo esse período com o Brasil. A torcida pediu o Romário e o astro de 94 poderia ser o jogador certo para liderar esse time em uma Copa do Mundo. Podemos falar de eliminatórias, vai, porque a gente fez uma eliminatórias ridícula também. O Brasil terminou com 30 pontos em 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 13 pontos atrás da líder Argentina. E na convocação, assim como o embate Neymar e Ancelotti, existia a guerra entre Felipão e Romário. Lá estão eles em frente ao hotel. Os romaristas faziam a última pressão. Em relação à seleção brasileira. Eu sou Romário, isso aí não há dúvida. O resto eu não respondo, Romário eu sou. Vamos simplificar? Antes do Romário tem mais jogadores que ficaram de fora que poderiam ter ido e tem jogadores que apareceram e conseguiram uma vaga. Vamos a eles. Um dos últimos jogos antes da Copa do Mundo foi contra a Islândia, com convocações apenas de jogadores do futebol brasileiro. O que parecia ser simples, mas acabou sendo fundamental para alguns jogadores que não participaram tanto do ciclo aparecerem na lista final. Se você olhar a escalação, você vai perceber que não era um time titular e muitos desses jogadores apareceriam na lista final da Copa, ganhando praticamente a vaga ali, como é o caso do Kaká, mas teve também quem perdeu sua vaga nesse jogo, que foi o Alex. Filipão falou assim, ó, quem já tá garantido da Copa, é verdade mesmo, vai ficar no banco. Pô, começou. Kaká, saco. Edilson, saco. Anderson Poca de cabeça, saco. Gilberto, foi assim, Silva, né, Gilberto? sabe o que aconteceu? Kaká mete 2, sobrou pro Alex. Alex não foi pra Copa, foi o Kaká. E todo mundo esperava o Cabeção na Copa, já que ele foi treinado por Felipão antes, estava no banco nesse jogo, mas na lista final não apareceu. Outro que também não foi, Djalminha, que estava bem cotado, poderia ter aparecido, mas brigou na Espanha dando uma cabeçada no seu treinador. Depois que isso aconteceu, é óbvio que o nome dele na lista não ia aparecer, e aproveitando, vamos falar da lista, vai. No dia 7 de maio de 2002, Luiz Felipe Scolari anunciava a convocação final para a Copa do Mundo. As dúvidas que se existiam era sobre Romário e Ronaldo, e a escolha dele foi Ronaldo. Tá, mas qual que era a treta com o Romário? Por que ele não apareceu? Na época, se puxar as estatísticas, foram 134 gols em 137 jogos, entre 2000 e 2002. Existem diversas possíveis respostas, todas envolvendo o relacionamento. Umas mais absurdas. O negócio de Romário não ir pra Copa? Segunda mais língua, ele pegou uma aeromoça, né? Não, mas como é que foi a decisão? E outras, incluindo uma que provavelmente é a mais aceita, que vem de um possível não que o Romário tenha dado pro Felipão em outro momento. O Romário está fora da Copa do Mundo desde o dia seguinte do jogo contra o Uruguai. No jogo contra o Uruguai, o Scolari convocou o Romário, deu a ele a braçadeira de capitão, confiou nele e logo depois pediu um favor. Pediu ao Romário que ele fosse à Copa América. Romário disse, não posso, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Não fez a cirurgia na vista e foi jogar com o Vasco no México.
Ali aconteceu uma quebra de confiança. Óbvio que o Brasil foi às ruas criticar, dizendo que a convocação do Ronaldo não fazia sentido nenhum e que o Romário tinha que ir. E existiam argumentos pra isso. Enfim, ele não foi, o que deixava o elenco do Brasil ainda com mais desconfianças e com menos apoio da torcida. O esquema que o Felipão escolheu também seria diferente do habitual, e até da nossa história também. Porque se em 1982 e 86 a gente jogou futebol bonito e perdeu, em 94 jogou um futebol mais equilibrado defensivamente e venceu, o esquema do Felipão descartou os esquemas táticos mais usados em nossa história, como o 4-3-3 ou o 4-4-2. A sua aposta foi num 3-5-2, que seria o esquema 1 do Brasil durante a Copa. No gol, Marcos passou à frente de Dida e de Rogério Ceni, e merecido, pois foi seguro e sofreu só 4 gols na Copa. Na zaga, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. Edmilson, muito importante pro esquema, era ele quem fazia essa transição entre zagueiro e volante dentro do 3-5-2, e o Lúcio tinha aquela característica de carregar a bola como ele já fazia nos clubes. Nas alas, 2 dos laterais mais bizarros, Cafu e Roberto Carlos. 2 cavalos fisicamente que conseguiam aguentar o jogo todo e conseguiam virar praticamente ponta em muitos cenários do jogo, e no meio a gente teria o Emerson, só que ele quis brincar de goleiro e ficou fora da Copa. Sem ele, tínhamos inicialmente Gilberto Silva e Juninho Paulista, mas o Juninho Paulista durante a Copa do Mundo perdeu a vaga pro Kleberson. Na frente era só os 3 R's, não importa se o Ronaldo tinha jogado 15 jogos em 2 anos, ele ainda era o Ronaldo, o Ronaldinho tinha toda aquela juventude, tinha muita energia e era um jogador muito importante, e o Rivaldo era o camisa 10 fundamental e jogando uma barbaridade. O que ele fez naquela Copa é inacreditável. Tá bom, eu tô enrolando demais. Eu falei que eu falaria não só do Brasil e também da Copa. Chegou a hora. Foi uma Copa totalmente revolucionária, a primeira em mais de um país, a primeira na Ásia, e pra falar dos favoritos, não vai ser nem eu, vai ser o Pelé. Segundo o Rei, o Brasil não entrava nem no top 3. Pra ele estavam na frente França, Argentina, Itália. Nenhum desses times chegou nas fases finais, mas vamos tentar entender o Pelé? A França era sem dúvidas a principal mesmo, o Rei tava certo aqui. Era atual campeã mundial, atual campeã da Eurocopa, que possuía uma geração espetacular, e naquele mesmo ano, o Zidane tinha acabado de decidir a final da Champions com um golaço pelo Real Madrid. Depois deles, a Argentina também era justo, eliminatórias praticamente perfeita, elenco recheado, mas sem o Riquelme, que não foi pra Copa. Itália possuía um elenco lotado de jogadores que seriam campeões em 2006, base dos times que davam mais medo no campeonato italiano. Um pouco mais embaixo, o Rei citava Portugal, um time sem tanto peso histórico, mas liderada por Luís Figo, era considerada candidata a fazer um bom mundial. Vou incluir algumas que o Pelé não incluiu, que são sempre fortes em Copas: Espanha, Inglaterra e Alemanha. Espanha realmente era candidata porque vivia uma geração que talvez fosse a melhor até aquele momento, com Raul, Hierro, Casillas, Puyol, era um grupo forte. A Inglaterra tinha jogadores de grandes clubes como o Manchester United, entre eles o David Beckham, e a Alemanha foi muito longe, mas pra ser sincero, não tinha nenhum favoritismo não. Na Euro de 2000 fez um gol e saiu eliminada na fase de grupos. Tava passando por uma reformulação, e a gente vai notar que eles foram passando mais porque tinha um goleiro muito decisivo e um cara que tava fazendo os gols lá na frente, só que na final ele não participou. O formato da competição na Coreia e Japão era um que a gente se acostumou a ver por muitas Copas, 32 seleções em 8 diferentes grupos. Copa recheada de zebras, umas assim inacreditáveis. Então, pra começar a falar dos jogos, eu vou começar do Brasil porque foi um dos mais tranquilos. Na estreia contra a Turquia, um jogo bem difícil contra um time organizado e físico. Rivaldo e Ronaldo até apresentaram algumas movimentações interessantes, mas quem abriu o placar mesmo foi a Turquia, 1-0 no final do primeiro tempo, para aumentar as incertezas sobre Ronaldo e sobre o Felipão. Porém, no segundo tempo, primeiro o gol do Ronaldo, assistência do Rivaldo, o primeiro desses dois. E no segundo gol, vindo do banco, Luizão sofreu pênalti. Bem questionável por sinal, sobra pro Rivaldo e ele converte 2-1 com o gol do nosso camisa 10, que seria ainda mais protagonista desse jogo. Por que marcaria outro gol? Não, porque ele deu esse show de atuação. Claro que não pegou legal na FIFA, mas o Rivaldo não se arrependeu, abre aspas. A bola não pegou no meu rosto, mas ele chutou a bola contra mim. Isso não é algo que se deva permitir numa partida. Ele mereceu. Vamos pro próximo jogo. Contra a China, goleada do Brasil com gol dos 3 R's da frente, mais o R do Roberto Carlos. Único gol de um R diferente dos 3 nessa Copa inteira. No terceiro jogo, o Felipão decidiu por dar chances a alguns novos jogadores e veio outra vitória maiúscula do Brasil. 5-2 com de novo Ronaldo e Rivaldo aparecendo. 3 vitórias, o melhor ataque da competição, Ronaldo parecendo recuperado mesmo que nem sempre jogando nos 90, Rivaldo em nível colossal, o mundo passou a enxergar o Brasil como favorito. E não só pelo desempenho, mas porque todos os times considerados fortes meio que foram caindo já agora. Lembra que eu falei de França e Argentina, né? Hoje enfrentar Senegal é uma tarefa difícil, um dos melhores times da África. Mas em 2002, eles participaram de sua primeira Copa do Mundo e iam pegar os atuais campeões na estreia. Para isso, a gente tem que voltar um pouco antes. Zidane, antes da Copa, sofreu uma lesão num amistoso preparatório contra a Coreia do Sul. Isso faltava poucos dias, então ele ficaria fora das 2 primeiras partidas, o que destruiu o mental dos franceses. Vitória do Senegal na estreia.
Nisso a França afundou. Jogo seguinte, Uruguai. Henry é expulso de campo, o país empata em 0-0. Teria que se provar só no terceiro jogo, isso não aconteceu. Derrota pra Dinamarca. Eliminada sem vencer, eliminada sem marcar um único gol. Se todos tinham medo de Zinedine Zidane, aqui ele não conseguiu participar da Copa direito. Ó, quem apostou na França já se ferrou aqui, mas e a Argentina, que tinha Crespo, tinha Batistuta? Os argentinos caíram no grupo da morte e só conseguiram terminar na terceira colocação. Os hermanos também foram eliminados. Tá, e eu tinha citado Portugal, como é que eles foram? Passaram pelo menos? Portugal fracassou perdendo para os Estados Unidos e perdendo para os anfitriões Coreia do Sul. Essa Coreia que faria uma campanha totalmente inexplicável depois. 3 times considerados fortes já tinham caído e além do Brasil e a Inglaterra que estava no grupo da Argentina que passou, também tinha outros 2 candidatos que podiam também ir longe. A mais clara, a Espanha, porque foram os únicos além do Brasil a somar 9 pontos. Raul vivia a grande fase e o goleiro Cacilhas estava crescendo no torneio. Agora sobre Itália e Alemanha. A Itália não estava fazendo uma grande Copa, passou em segundo no grupo e a Alemanha não era a grande favorita, mas estava surpreendendo. Conseguiu um 8-0 na estreia, mas depois disso empatou com a Irlanda, passou assim em primeiro, mas a esperança dos alemães não era das mais fortes. Os gigantões mesmo, tudo tinha caído, mas vamos olhar pro chaveamento, porque às vezes ele muda uma Copa. Dos gigantes, de um lado basicamente tinha ficado Alemanha, Espanha e Itália, e do outro Brasil e Inglaterra. Aí ó, a fase de grupo já tinha sido um caos, mas as oitavas foi um caos ainda maior. Brasil e Bélgica foi um jogo muito difícil, existe uma grande polêmica de arbitragem em um gol anulado de cabeça do Wilmots, que a Bélgica reclama até hoje. Mudaria o jogo completamente, mas como não aconteceu, não tem o que a gente saber. Durante boa parte do jogo, o Marcos precisou trabalhar muito e quem apareceu pra resolver foi o Rivaldo. Recebeu fora da área, dominou, girou e fez um golaço, 1-0 pra tranquilizar o Brasil. Já no finzinho, Ronaldo matou o jogo. 2-0 Brasil na Bélgica, o primeiro teste de verdade, tínhamos passado. O Ronaldo até aquele momento vivia uma Copa de 5 gols e o Rivaldo de 4. Agora vamos falar dos outros jogos. Primeiro por mais surpresas, a estreante Senegal eliminou a Suécia e estava nas quartas. A Turquia eliminava o Japão e tirava um dos anfitriões. Os outros anfitriões, Coreia do Sul, era esperado que caíssem também. Seu adversário era a Itália. Jogo extremamente controverso e uma das maiores polêmicas de arbitragem de todas as Copas do Mundo. Pênalti polêmico logo de início que o Buffon defendeu, várias faltas não marcadas, incluindo algumas coisas muito claras, gol legal anulado por impedimento, a Itália abriu o placar com Vieri, mas nos últimos minutos sofreu um empate coreano na prorrogação, Totti foi expulso e no gol de ouro os italianos estavam eliminados. Explodiu-se os debates sobre a arbitragem ruim dessa Copa, que definitivamente foi bizarra, mas fato é que os italianos estavam fora. Mais bizarro ainda é o que aconteceu com o juiz desse jogo depois, porque tudo ficou provado que ele não deveria nem estar ali. Birão Moreno é equatoriano e logo que voltou a apitar depois da Copa, recebeu punição por errar dentro do Equador. Depois de mais erros, se aposentou da arbitragem e em 2010 foi preso nos Estados Unidos tentando entrar com drogas dentro do país. Mas é um scout para escolher os árbitros que é exemplar. Indo adiante, a Alemanha quase cai pro Paraguai com os 2 goleiros brilhando e o gol alemão saindo só aos 43 do segundo tempo. A Espanha também sofre contra a Irlanda, salvo pelo Cacilhas, mas demonstrou fragilidade. Nosso adversário, porém, foi um dos únicos que passeou. 3-0 da Inglaterra para cima da Dinamarca com Beckham e Owen em destaque. Quarta de final agora, mas vou inverter, vou falar do Brasil por último. A Alemanha, de novo por placar magro, de novo com o decisivo, passou pelos Estados Unidos, mas os americanos reclamaram muito de um possível pênalti. Agora, a arbitragem, a gente tem que falar da Coreia do Sul, porque eles queriam muito que eles fossem mais longe, não é possível. Contra os espanhóis, 2 gols da Espanha foram anulados, a partida iria para os pênaltis e os coreanos estavam na semifinal. Mas se você olhar para o pênalti final, mais polêmicas. Espanha e Itália ficaram malucos com essa Copa, alegando que havia alguma coisa estranha e que o torneio estava manchado. A Coreia se tornou o primeiro asiático numa semifinal de Copa, resultado lendário de uma super zebra com alguns questionamentos. Do nosso lado da chave, a Turquia, que vinha fazendo uma Copa do Mundo bem correta, tirou a zebra Senegal. Mas antes da gente pensar nisso, vamos pensar na Inglaterra. O time inglês que era forte demais, tinha Beckham, tinha Scholes, tinha Owen, o goleiro Seaman, que era lendário, mas quem brilhou pro Brasil nesse dia não foi nem Rivaldo e nem Ronaldo. Lúcio falhou logo no começo com Michael Owen, uma pena porque depois disso a partida do zagueiro foi brilhante. Mas depois disso, o Ronaldo já ativou. Arrancada desde o meio campo nos acréscimos desse primeiro tempo, pedalada, bola pro Rivaldo e a chapada que a gente conhece. 1-1 antes do intervalo. No início do segundo tempo, falta lateral pro Brasil, era bola de pôr na área, goleiro Seaman adiantado, ruim pra ele, bom pro Ronaldinho. Um dos gols mais marcantes do Brasil na história das Copas do Mundo e tudo naquele jogador brilhou aquele dia. O sorriso, o cabelo, a leveza de jogar e até a agressividade, porque 7 minutos depois do gol ele foi expulso. O Brasil teria que se segurar, mas ao contrário de hoje, que o Felipão poderia colocar vários zagueiros, ele só fez uma substituição e foi ofensiva. Foi talvez a partida que o Ronaldo menos apareceu, a gente vai entrar em detalhes do porquê mais à frente nesse
esse vídeo. E o R9, pra ser sincero, tava saindo bastante nos jogos. Aqui ele saiu pra entrar o capetinha. O Brasil conseguiu se segurar e entre os gigantes só tinha sobrado a Alemanha. Os outros dois participantes da Copa do Mundo eram a Coreia, que chegou de forma duvidosa, e a Turquia, que a gente já tinha experimentado antes, era organizado, mas o chaveamento também ajudou eles até chegar na semifinal. Chegou o momento da gente tentar falar do porquê o Ronaldo saía tanto dos jogos e por que ele tinha tantos problemas com lesão. E pra isso eu vou até usar o exemplo do Neymar. Vocês vão entender. Depois que o Ney retornou da sua lesão no joelho, por várias vezes ele sofreu com micro lesões no meio do caminho, que foi aquelas lesões musculares que são comuns de LCA, e o Ronaldo, depois da lesão do joelho dele, passou por isso, só que a timeline no caso do Ronaldo é de cinema. A sua maior lesão aconteceu no dia 12 de abril de 2000, ficando mais de um ano parado. Isso explica as dúvidas sobre ele chegou a ficar períodos fora e a Copa do Mundo foi um período longo que ele não teve nada, mas explica por que ele saía dos jogos com tanta frequência. Como o próprio diz, ele sofria muitas dores naquele momento. Na semifinal contra a Turquia, eu tava sentindo umas dores no adutor direito que faz esse movimento da chapada, né? O passe de interno nos últimos, antes do jogo, os 2-3 dias antes e tal. Então eu tava com essa dor. Pra semifinal, do jeito que ele saiu do jogo contra a Inglaterra, a pressão da imprensa foi a maior possível e se levantou muitas dúvidas. Será que o Ronaldo ia ter condições de jogo? Ainda mais por causa do fantasma de 98. Aí, por um acaso, ele criou um dos maiores cortes de cabelo da história do futebol. Basicamente, ele foi raspar a cabeça, deixou a parte da frente, o que assim que ele apareceu assim em público, parou a imprensa do mundo todo. Sem querer, ele tirou todo o foco da lesão. No Brasil, isso pegou de um jeito que as crianças também adotaram o corte, não tinha mais jeito, ele ia ter que jogar daquela forma contra a Turquia e foi assim que ele fez. De novo jogo nervoso, de novo tenso e de novo o Ronaldo decidiu. Pro lugar do Ronaldinho expulso, entrou o Edilson e foi no biquinho, um lance de recurso, um lance mais brasileiro possível, que colocou o Brasil na final com a superação do Ronaldo e daquela seleção quase completa. Mas esse não é o lance mais conhecido desse jogo não. O time titular do Brasil todo mundo conhecia, mas também se sabia que no segundo tempo, quando as coisas apertassem, o Felipão ia colocar um jogador pra driblar, o Denilson. Foi muito importante em vários jogos do Brasil naquela Copa, sempre entrava e fez nesse jogo seu famoso lance onde 4 turcos vão em cima dele. Em jogos de brilhantismo de Ronaldo, Rivaldo sendo um jogador desequilibrante, desde o começo sendo decisivo e sempre aparecendo, mas restava esperar o nosso adversário. Tô falando da Alemanha, que sim foi se classificando no 1 a 0, com o goleiro salvando sempre, com o Ballack fazendo gol no final, outra vez Kahn intransponível, chegando à final sem tomar um gol sequer no mata-mata e sendo destaque alemão. Lá na frente, pra tirar as zebras, Ballack fez o gol, o problema é que nesse jogo ele também tomou amarelo. Notícia ótima pro Brasil, só tinha um gigante pra derrubar. 4 anos depois do que aconteceu em 98, sem convulsão, com dores, mas conseguindo jogar, e ali eu acho que o Ronaldo se soltou, porque se antes ele tinha alguma dúvida se ia conseguir chegar, agora ele podia dar tudo de si. Chegava a hora da grande final que todo mundo queria, os dois maiores times que tinham chegado até aquele momento, mas antes eu tenho que falar do terceiro e quartos, porque faz parte desse vídeo e também porque tem um recorde muito importante desse dia. Hakan Şükür marcou aos 11 segundos o gol que é até hoje o mais rápido da história das Copas. A partida em si foi uma loucura, 3 a 2 pros turcos. Os coreanos fizeram uma Copa polêmica, mas gigante, só que a batalha tinha chegado ao fim. Somente restou o 4º lugar pra eles. Pronto, foi bem rápido, chegou a hora da final. Tínhamos o melhor ataque contra a melhor defesa. Os dois melhores jogadores de linha contra o melhor goleiro da competição. O primeiro tempo, como sempre esperado numa decisão, foi muito nervoso, Ronaldo perdeu uma grande chance, Kahn continuava gigante e os alemães também chegavam com perigo. Até que no minuto 22, Ronaldo recupera a bola, Rivaldo finaliza, Kahn falha e Ronaldo Fenômeno abre o placar para o Brasil. O Penta ficava cada vez mais próximo, um gol de quem merecia. Pouco tempo depois, bola do Kleberson, corta a luz do Rivaldo e finalização de novo do Ronaldo. 2 a 0. Ronaldo foi substituído e pôde contemplar nos minutos finais uma das maiores trajetórias de um herói da história do futebol. Até hoje existe o debate de quem fez a melhor Copa, mas no final isso pouco importa. Os dois juntos, ainda com o Ronaldinho, encantaram o mundo e ficaram marcados como um dos maiores trios que o futebol já produziu. O Brasil terminou a Copa vencendo todos os jogos, um domínio absurdo jamais visto antes. A foto do título também é emblemática, os 23 jogadores apareceram nela, coisa que antes não acontecia. E é justo citar o quanto deles foram importantes. Vampeta foi fundamental para o Brasil nas eliminatórias, Denilson quando entrou foi muito importante, de goleiros pode ter certeza que os 3 poderiam ter sido titulares, Luizão era um atacante confiável e todos eles. Esse elenco do Brasil era completamente destruidor. Beleza, e o Pelé? Ele errou, mas tá tudo certo. 2 estrelas, Pelé e Ronaldo, um tricampeão entregando a taça para agora um bicampeão. E juntos temos as 5 estrelas do Brasil. Felipão pouco depois da Copa saiu do cargo. E tava feio. Ele chegou, sofreu um pouco e venceu. Um dia ele voltaria, mas isso não vem ao caso.
A Copa de 2002 marcou a história das zebras, dos erros de arbitragem, da Alemanha do Kahn, dos gigantes caindo e, óbvio, do pentacampeonato do Brasil. Sem dúvidas, um campeonato que ninguém vai esquecer, e eu também não quero te deixar esquecer da Manual, gente, porque vai lá, é uma oportunidade de ouro que você pode ter, clica no QR Code e confere o site. O Penta foi mágico. Hoje já fazem muitos anos, mas jamais o mundo vai esquecer como aquele Brasil encantou com um dos times mais fortes da história do esporte.